Boa tarde, estamos ao vivo. Vamos aguardar alguns minutinhos para a Adriana entrar, as pessoas entrarem. Vamos aguardar alguns minutos. Olá, boa Olá, noite. boa Oi, noite, tudo bem? Felipe. Tudo certo? Tudo, tudo, graças a Deus. Gratidão aí pelo convite. Eu que agradeço. Eu sei que você tem já uma habilidade maior com isso, então você está me ajudando com certeza. Colocando um filtro aqui para ficar com a cara mais bonita aqui, arrumar a maquiagem. É, eu venho fazendo um pouco de live, né, por aí. Aí a gente vai se ajudando, né? Mas é uma Sim. conversa, né? A Uhum. gente vai falar um pouquinho da nossa experiência, né? A gente se formou junto na constelação. E aí, Felipe, o que você traz aí pra gente começar? Já Roseli, boa começamos noite. ou vamos esperar um pouquinho mais, alguns minutinhos? Pode ser. A gente pode ir se apresentando, né? Sou terapeuta, né? Já estou atuando há quase um ano, né? Hoje eu ainda estou em transição de carreira, né? Eu ainda atuo com uma outra atividade de informática e estou migrando para a terapia. Aí tem diversas técnicas, constelação, mesa radiônica, é, Theta Healing, barra de Axis, e tem mais um monte de coisas que, assim, eu fiz os cursos e não recordo tanto, assim. Eu me lembro que a gente se conheceu, acho que quase uns 6 anos, né, mais ou menos, atrás, que a gente fez a... 2017. Então, um pouco Foi mais ou menos. outubro, né? Nosso curso. Isso, foi até num feriado, acho que, se eu não me engano, um feriado dia 12 com dia 15, uma coisa assim. Que Eu foram acho que 6 foi. meses, mais ou menos. E você? O que que você tem feito desde lá para cá? Eu estou trabalhando, além dos serviços do lar, só com as Hum. terapias, né? Eu já tinha saído do mundo corporativo naquela época e graças a Deus eu não voltei. Assim, tenho me adaptado, tem muitos desafios, né? Porque ser empreendedor, trabalhar como um autônomo na área das terapias é desafiador, né? Mas é muito gratificante. A gente sai daquele a gente vê as pessoas, normalmente, não é todo mundo, a gente sabe, mas a maioria que está no mundo corporativo fica aí lutando, esperando a sexta-feira, o feriado, né? E quando a gente trabalha para a gente, não tem isso. Na verdade, a gente nem lembra de feriado, porque Ah, está sim, fazendo o que entra na ama. rotina, com certeza. Então, é muito Eu bom. tenho visto você também atuar nessa parte até corporal, massagem, né? E eu vi Isso, que hoje não atua mais em São Paulo, é isso? Você está em não, eu outra moro em cidade. Cajamar, né? Eu moro aqui já há 9 anos. Antes Uhum. de fazer o curso de constelação, eu já tinha me formado em massoterapia, mas atuo pouco com massagens. Boa noite, Eliane. Eu trabalho, minha técnica que eu mais uso é a constelação familiar e as mesas, né? Eu trabalho com várias mesas, também trabalho com Teta Healing, também fiz barra de axis. Quando a gente entra nesse mundo, é tanta É, coisa que é tão bom estudar sobre isso que a gente acaba fazendo várias formações, né? E sim. aí a gente vai usando tudo, né? Vai trazendo tudo isso para as nossos atendimentos, para a nossa vida primeiro, né? Depois para os atendimentos. Ah, legal, muito legal. Aquele grupo para mim foi muito importante. Aquele grupo eram 8, acho, se eu não me engano. Foi um grupo, acho que muito especial, né? Naquele momento. Tive contato com algumas pessoas, cheguei a fazer parcerias com a Cris. Fiz um dia lá de evento no espaço dela, com a Ana Paula Segura também fiz. A Nicole, a gente sempre está se falando, a gente fala com bastante frequência. A Nicole e a Ana Paula.
Acho que Uhum. essas foram as que mais ficaram. Mas também cheguei a ter um período de troca com a Jéssica, também com a Rita, que era a cigana lá do baralho. Nossa, Sim, muito boa no sim. baralho. Quem mais? Eu me Ai, lembro. meu Deus. Aquela a mais alta, eu não, a Cris, né? Aquela a mais A alta, né? Cris, do Espaço E Alecrim. Eu cheguei a fazer uma parceria com ela um período. Depois eu uma fui moça trabalhar com do uma Rio, se não me clínica. engano. Hã? Aquela que era do Rio, que eu Tinha a não. Nicole e a Jéssica. A Jéssica, eu tava pensando na Jéssica. Não, beleza, então. Como já é 18, vamos começar então, né? Uhum, uhum. Então, boa noite para quem eu ainda não cumprimentei, né? Só lembrando que há uns 50 minutos mais ou menos o Sol entrou em Leão, então eu acho que fazer essa live para mim, que é a primeira, eu acho que é talvez seja essa energia do Sol entrando, né? Que os leoninos são aqueles que têm um destaque, que gostam mais de estar em evidência, né? Então vamos lá. Então a gente vamos falar sobre os padrões de repetição, né? É, eu estou aqui com a Adriana, né? Eu não sei, eu vi a Roseli que veio por mim, né? Que é uma pessoa que eu conheço. Então, a Adriana também é uma terapeuta com bastante atuação, já está bastante tempo nas redes, que eu acompanho ela também, né? Então, assim, o que vem a ser os padrões? Então, a gente muitas vezes começa a detectar, depois de algum trabalho terapêutico, que tem padrões que se repetem. Então, eu encontro relacionamentos do mesmo tipo, eu encontro limitações do mesmo tipo, e aí até eu exemplifico com um padrão que eu tenho, né? Que eu já meio que venci ele, transmutei ele de uma forma parcial, né? Que é a minha família todas são de servidores públicos. Então, é como se querer ser a terapeuta, querer ser autônomo fosse uma ousadia a mais, né? E isso, muitas vezes, dentro do nosso campo, pode pesar, né? Então, é como se eu quisesse ser diferente, como se eu estivesse ferindo o campo, porque o campo pede uma certa lealdade, né? Aquilo que sempre foi, aquilo que sempre se repete. Como se não pudesse ser diferente, né? E tem aí N tipos de padrão. Se você quiser ir falando, você pode me interromper, não tem problema nenhum, tá? Deixa você falando aí, daqui a pouco eu falo. Não, tranquilo. É, e aí, esses padrões, muitas vezes, eles não são perceptíveis assim, logo de cara, né? Porque muitas vezes eles estão de formas inconscientes, né? A gente não. É feito um trabalho para que isso venha à tona, e é preciso também uma consciência e uma escolha de não querer repetir o padrão. Boa noite, a Miriam e a Percume Conexão. Acho que é É a a Ana Ana, Paula. Ana É, Paula, a Ana Paula. Então, a gente fala, voltando aqui nos padrões, então querer escolher diferente e manter essa escolha, porque muitas vezes a gente pode descobrir com o padrão que talvez tenha um ganho secundário, seja só para fidelizar o amor, ou há um ganho, seja num padrão de vitimismo, num padrão de ganhar pouco, então eu sempre vou ficar naquele aquele mesmo padrão e eu não consigo arriscar, eu não consigo ousar, que está muito ligado muitas vezes até com uma questão de perfeccionismo, eu não posso errar, eu não posso é, arriscar na vida, né? isso é verdade, né? A gente vê muitas vezes quando a gente abre o campo, é que a pessoa verbaliza que ela quer mudar, mas ela não quer Uhum. deixar de pertencer, né? A consciência de clã é muito forte. A gente ser diferente, né? A gente vê na sociedade, a gente tem uma imposição para que a gente seja igual. Quando a gente quer fazer algo diferente, é pesado. A gente, e através, né, do olhar sistêmico, a gente pode fazer isso de forma a deixar, né, com os nossos pais, nossos ancestrais, esses padrões, pedir licença, pedir a bênção deles e fazer o nosso caminho. Também a gente não pode
Se a gente escolhe fazer isso com uma rebeldia, sem honra, a nossa vida é muito difícil. Já quando a gente vai lá com muita humildade, com muita gratidão, porque a gente recebe os nossos dons dos nossos ancestrais. Se a gente tem essas profissões que a gente recebeu os dons de alguém. E a gente precisa honrar essas pessoas. Muitas vezes a gente escolhe profissões de ancestrais que não puderam, né? A gente vê nas profissões de terapeuta que a gente já tinha ancestrais que faziam algum tipo de cura, mas não podiam receber dinheiro por isso, tinham que se esconder porque iam ser considerados bruxos, bruxas, tinha É pacto, não sei o quê. muito mistificado essa questão, né? É, e aí, assim, é um caminho que a gente tem que voltar lá atrás e agradecer esses ancestrais que passaram esses conhecimentos, que passaram esses dons, e cada vez mais a gente tem resgatado esses conhecimentos, e muitas vezes a gente abre o campo e o ancestral tá bravo porque você tá ganhando dinheiro com isso. E aí a gente tem que pedir licença, falar para eles que os tempos são outros, que a gente pode, né, agora ganhar dinheiro e não vai ser perseguido por isso. As mulheres têm uma dificuldade muito grande em ganhar dinheiro, porque faz pouco tempo que as mulheres. Boa noite, Filipa. Faz pouco tempo que as mulheres começaram a ser remuneradas pelo trabalho delas. E por isso, e a gente precisa fazer isso de uma forma não entrar em combate com os homens. Não, não é isso. Com Feminino e certeza. masculino são necessários, né? A gente precisa olhar também para aquelas mulheres que trabalhavam e que não ganhavam dinheiro e agora viver uma nova história. São tempos diferentes. Não precisa ficar nessa competição, que isso é ruim. A gente precisa ver que, em muitos aspectos, os homens vão ser melhores em algumas questões, as mulheres em outras. E pode. Tem homens que são bons cuidando da casa, tem mulheres que são boas trabalhando, gerenciando uma empresa, uma grande empresa, tendo sua empresa. Isso não tem problema. O que a gente não precisa é ficar entrando em combate. Toda vez que a gente fica muito nessa briga, tentando impor, tem ferida, tem algo, tem emaranhamento sistêmico. A gente está honrando alguém e essa Sim. honra não precisa ser desse jeito. A gente pode fazer isso de forma amorosa. Até, até porque eu vejo, assim, de uma forma até mais ampla, olhando para um campo mais mundial, e não só para o campo familiar, eu acho que as mulheres, elas têm buscado encontrar esse equilíbrio, porque, então eu só posso ser a empreendedora, eu só posso ser a mulher de negócios, mas eu não posso ter a família, e aí eu não estou falando nem da escolha, ela tem o direito de escolher qual que ela quer, mas assim, encontrar esse caminho, essa característica do que ela realmente quer. Se ela quer ter os dois, se ela só quer ter um, porque senão fica muito pesado para ela, né? Uma coisa Eu que não tinha vejo hoje antes. que muitas mulheres que escolhem o marido vai sair para trabalhar, ela vai cuidar da família, ela tem muita culpa e a sociedade também cobra. Se os filhos não vão bem, a culpa é da mulher. Se a mulher não está ganhando dinheiro, coitado do marido que sai cedo para trabalhar. Então há um desequilíbrio, né? Pela escolha, muitas vezes. E tem muitas mulheres que não gostariam de estar cuidando da casa, queriam estar indo para fora e não vão, e se sacrificam e ficam infelizes. Como existem homens também que não Sim, gostariam de estar, que queriam estar cuidando da família e precisa ter esse lado. O que precisa é haver um equilíbrio, né? De polaridade. Um tem que ter uma predominância da energia yin, outro da yang, para se complementar. Se os dois têm, das duas, dá muito conflito. eu acho que é muito importante também o acordo. A gente muitas vezes vê alguma coisa idealizada, seja nas redes, na televisão, nas mídias, mas o que vale, que eu acho que é o bom negócio, no caso do relacionamento, é o acordo. O que está bom para você, o que está bom para o outro. E se esse acordo está funcionando, a opinião externa pouco importa, porque o acordo tem que funcionar. Eu vou estar mais trabalhando, eu vou estar mais em casa, isso é um comum acordo? Tá legal para os dois? Então, isso aí funciona. A gente Independente do que vê isso gera no aspecto externo, né?
A gente vê que as famílias onde os pais estão mais presentes, como os filhos reagem melhor, né? A gente vê como eles vão melhor na escola, como tem menos problemas, né, de comportamentos. Eu vejo por mim, depois que eu resolvi sair do mundo corporativo e me tornar terapeuta e acompanhar minha família. Eu faço os meus horários, eu acompanho meu filho, eu tenho um filho de 16 anos, acompanho minha filha de 3 anos, ela vai para a escolinha, eu venho trabalhar. Então eu falo assim que muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, eu vou dar conta de tudo. Mas eu olho e falo, como eu sou sortuda de poder estar na profissão que eu quero e ainda poder participar muito da minha vida e família. Isso é muito importante. É isso que você citou, acho que é muito importante, que acho que é um dos padrões assim que eu vejo atualmente, que é a maior queixa das pessoas, fazer aquilo que gosta, né? Independente de ser terapeuta ou não, outras profissões, eu vejo que as pessoas ainda têm essa dificuldade, têm esse limitador, porque talvez antigamente, nas gerações atrás, a gente tinha essa limitação. Tinha que fazer o que dava, o que ganhasse dinheiro, e basicamente se pensava nessa. Só tinha esse parâmetro, né? Ganhar dinheiro para subsistência, e hoje já é possível avançar um pouco mais, né? A gente fazer o que gosta, buscar essa conciliação. Não é fácil, mas eu acho que é um padrão que é para ser rompido, que também é muito válido, né? Pessoal, vocês podem fazendo perguntas, vai falando para a gente se vocês estão se identificando. Se vocês não quiserem se expor, tem um balãozinho com a interrogação, onde vocês fazem um comentário e só eu e o Felipe vamos ver. Então, fiquem à vontade para perguntar, para se identificar, para falar assim, ai, aconteceu isso e isso, o que que você acha? É um padrão repetitivo ou não? Às vezes a gente consegue, pela fala, sentir, né? É lógico que só dá para ter certeza abrindo o campo e entendendo o que tem por trás. Muitas vezes a gente já vem, nossa, esse padrão é isso, esse padrão é aquilo, isso é aquilo, e aí abre o campo e não era nada disso, né? A gente tem algumas ideias do que pode ser, mas só, certeza é só abrindo o campo, porque lá contém todas as informações e vai sempre aparecendo o que a gente está pronto, o que já pode, né? Você faz uma constelação, daqui a um tempo faz outra. Uma constelação, gente, ela não vai resolver tudo, precisa ter um processo terapêutico, né? Um acompanhamento, porque não dá, a gente não suportaria ver todas as questões do nosso sistema familiar. Há quantos anos nós estamos aqui na Terra, né? A gente vai trazendo, no nosso DNA, a gente pode trazer traumas de até 14 gerações para trás, né? Então, tem muita coisa para ser vista. O Felipe, que a gente trabalha com constelação, a gente está sempre fazendo a nossa, né? A gente está sempre se consultando com amigos e vai vindo questões, e vai vindo questões, e vai vindo questões. Então, o processo de olhar, de autoconhecimento, ele é infinito. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente vai estar, a não ser que a pessoa fale assim, eu não quero. Mesmo assim, a vida vai trazendo as situações para a gente olhar, A né? pessoa acaba indo por ressonância, porque querendo ou não, você acaba. Eu estava lendo esses dias sobre o assunto e eu achei bem interessante o que a pessoa usava, que é essa questão que você falou no início, de que assim, eles queriam ter sido terapeutas, você deu esse exemplo, né, lá atrás e não puderam. E talvez a harmonização do campo seja exatamente isso, esse sentimento de que agora nós podemos juntos. Isso, é verdade. Agora É, nós podemos fazer isso, porque o campo ele quer a mudança, ele quer a evolução, mesmo que ainda ele tenha essa dificuldade por cobrar, e muitas vezes quando a gente é o primeiro a querer mudar o campo, a se sentir insatisfeito com aquele padrão, muitas vezes a gente vai ter um sentimento no primeiro momento de culpa, né? E uhum. isso pode fazer com que a gente fique indeciso, porque por mais que você abra o campo, faça a constelação, tem o seu livre-arbítrio. Então você pode ver, se conscientizar e ainda assim se manter no mesmo padrão, porque você não quer sair, não quer romper. Tem um termo que o Bert Helling usa, né, que é sobre consciência leve e consciência pesada. Esse consciência leve
é o fazer o que todo mundo está fazendo, é o ser igual. A consciência pesada é quebrar os padrões. A gente viu na pandemia, e muita gente perdendo emprego, muita dificuldade. Você se sentia mal de falar, não, tá tudo bem na minha casa, tá todo mundo com saúde, não faltou nada em casa. Isso é consciência pesada. Mas então você inventar uma história assim, tipo, mas menina, aconteceu isso para ficar igual, né? É isso que acontece no nosso sistema. Para a gente seguir quebrando padrões, a gente vai seguir com a consciência pesada. Muito legal. E então, só acho que de forma bem sintética que a gente comentou, eu acho que assim, a primeiro passo seria conscientizar-se, né, desse padrão. Então, realmente eu tenho que ver, entender que ele existe, né? Ele está Uhum. aí, porque muitas vezes ele está inconsciente. Talvez eu possa escolher conscientemente não repeti-lo e entender quais os benefícios que ele pode estar trazendo de forma secundária. E aí, quem sabe, constelar a questão, porque cada campo ele é individual. Como você mesma comentou, tem questões que são, geralmente é isso, mas vai lá quando abre o campo e aí aquilo é uma coisa totalmente diferente. Geralmente eu não atuo fazendo uma sessão de constelação específica, mas se eu sinto que o campo pede, eu vou lá e abro. Eu não trabalho muito com uma técnica específica, então é sessão disso. Geralmente é a sessão terapêutica e conforme o cliente vai trazendo, eu vou selecionando a melhor técnica naquele momento. E eu acho bem interessante, porque peraí, que amiga, afetivo ou ter relacionamento ruim, era preciso quebrar isso, porque existe um relacionamento saudável. Sim, pode ser. Talvez ter um relacionamento saudável pode ser negativo para o seu sistema familiar, ou a ausência do relacionamento também. Muitas mulheres têm dificuldade de se relacionar, ou por julgamento do relacionamento com os pais, ou por estar honrando algum ancestral que foi Sim, machucada pelos homens, né? A gente vê padrões muito comuns, principalmente em relação à doença. Você conversa com a pessoa, não, mas a minha mãe tem diabetes, sim, eu vou ter, já determinou que vai ter. E não é assim, gente. Se você sabe, a gente vem numa família com determinadas questões, mas, predisposições, né? mas não é você vai ter e pronto. Se você mudar aquele padrão, se você sabe que você tem facilidade de adquirir um diabetes, você vai cuidar da sua alimentação, não é? Então, nas outras coisas também, eu vou olhar para a questão e vou decidir, eu vou fazer diferente. Eu sinto muito pelo que vocês passaram, respeito, mas eu quero fazer diferente, né? E olhar, precisa olhar o que tem por trás desse não conseguir ter bons relacionamentos. Muitas vezes não fecham ciclos com os relacionamentos anteriores, e quando a gente não fecha com gratidão, com tipo, aconteceu o que aconteceu, era o melhor que cada um podia fazer, eu fico com os meus 50%, o outro fica com 50% e agora a bola para frente. Eu me liberto e te liberto, né? Porque a gente É, tem que ficar ligado, né? eu acho que a grande chave é essa, a da responsabilidade, que às vezes no campo a pessoa até pesa, não quer pegar, se a gente pega um símbolo, uma almofada, alguma coisa nesse sentido, para representar a responsabilidade num relacionamento, numa relação, muitas vezes a pessoa não quer nem pegar os 50% dela. E eu acho que é isso que muitas vezes entrava, ter a consciência de que tem sim essa responsabilidade. A Não é situação não culpa, né? depende de É você. responsabilidade. A gente vê muitas vezes, se a pessoa quer resolver, ela vem com um tema assim, o que eu posso fazer, e não que o outro. Ai, como que eu posso fazer com que o meu marido haja assim assado? Então não quer, não quer. Já dá para perceber pelo tema que a pessoa traz, né? Já se ela fala o que eu posso fazer, porque a gente não pode mudar o outro, né? A gente muda a Sim. nós mesmos. A gente muda e, consequentemente, o outro também muda, porque a gente só atrai aquilo que a gente precisa olhar, né? O que a nossa energia está vibrando. Boa E noite, muitas Ieda. vezes se o outro não
deseja mudar, muitas vezes acaba saindo da sua ciclo de relacionamentos, porque já não tem mais sentido, não há essa atração que existia antigamente. E a gente tende a atrair parceiros que são parecidos com o nosso pai, com o nosso sistema familiar. É, eu vi uma frase assim: é, se você não se curar da relação anterior, o seu ex vai aparecer no rosto do seu atual, uma coisa assim, sobre Nossa, essa questão de quebrar ciclo. É verdade, se você não tratar a causa, ela se repete até você resolver. Muitas vezes, o que a gente julga de errado no relacionamento dos nossos pais, a gente acaba atraindo alguém que vai fazer isso de novo. E acontece, eu tenho atendido algumas pessoas que não conseguem ir para a vida, que ficam ali preso nos pais, não conseguem sair. E às vezes precisam dar esse passo de sair da casa dos pais para conseguir ir. Enquanto não faz esse movimento, dificilmente consegue formar a própria família, se for o desejo, né? Porque tá ali como se fosse ainda dominado, né? Existem muitos pais que dominam os filhos, mesmo pessoas já são algumas adultas. skills, né, também. É, Mas pode também estar no campo, né? Não é, necessariamente só daquele momento. Talvez a mãe não seja, mãe, o pai não sejam necessariamente dominadores, mas assim, as pessoas não. O campo diz isso, o campo de pessoas muito solteiras, de pessoas que não buscam essa conexão, né? Porque um relacionamento é uma conexão, e ou vão para um polo que seria um relacionamento que não tem aquela conexão, é só um relacionamento mais físico, e aí vão ter constantes relacionamentos, ou vai para o outro polo que é não ter o relacionamento. também. São muitas possibilidades, gente. Sim, É sim. certeza, é só abrindo o campo para ver o que tem, né? E pode ter as duas situações ou mais situações. É Sim, sim. muito, né? Essa semana eu fiz uma constelação, eu vi uma questão lá da Segunda Guerra. Meu tataravô lá estava me influenciando agora. Muitas vezes a questão de prosperidade, acho de abundância, de questão de dinheiro mesmo, vem dessa época em que você não tinha, era o que tinha era o pouco que tinha quando tinha, muitas vezes muitos morreram, então muitos deixaram nessa travessia do Atlântico ali, do mar, então deixou parte da família ficou, parte veio, A então essa gente questão. também, a nossa ancestralidade aqui no Brasil, né? A gente falando de Brasil, nossos ancestrais são os índios que perderam tudo, são os negros que vieram da África, de que forma, mulheres estupradas, passaram por situações terríveis, a gente vem trazendo essas informações do nosso DNA. Né? Pessoas que tinham que trabalhar por um prato de comida, então, e fora as crenças, né? A gente tem muitas crenças que contribuem para nossa escassez, para não ter uma vida realmente saudável, né? E tá no inconsciente coletivo. Não adianta falar, não tenho. A gente tem milhões, milhares, sei lá quantas crenças ainda para serem limpas, né? A gente vai vendo, vai estudando as crenças aí pelo Teta Healing, na barra no Axis, né? E a gente vai vendo, vai limpando e fala, meu Deus, quanta coisa, né? Quantas coisas que a gente ouviu negativa. É, sei lá, as mulheres ouvem muito que todos os homens são iguais, nenhum homem presta. Tudo isso vai ficando, né, de informação. A gente toma aquilo como verdade, principalmente que a gente ouve até os 7 anos de idade, né, que a gente vai gravando tudo. A gente é uma esponja, né, nessa idade. Então, a gente vai tomando tudo isso como verdade, a gente vai ouvindo da sociedade, né? A gente vê uma das piores crenças que a gente tem desde que o mundo é mundo é a crença no medo. O medo paralisa, o medo faz a gente criar, né? Coisas muito negativas. E a gente fica nessa, a gente é tão alimentado no medo, né? A gente só vê o que é destaque, é o que vai dar medo, porque é uma forma de controle. Sim, com certeza. Tanto culturalmente, religiosamente, tudo que você É, pode ter, né,
e controlar é o que Uhum. a mídia, hoje, todas as questões mais fortes, né, que a gente tem experienciado, mas eu acho que a gente tem essa esperança de que é possível que algumas pessoas despertem, né, e vão avançando aos poucos, né? A gente já É vê essa muita questão. gente mudando. Você vê, eu encontro muitas pessoas que já não assistem TV. Falam, nossa, antigamente era difícil. Fala, o assunto era novela, né? A gente não tem mais isso. Mas É eu um acho que, pouco. assim, não sei se é só porque despertou ou porque mudou de opinião. Eu acho que também a internet hoje faz esse jogo do que era a TV. É, Hoje, se também. você as pessoas estão muito tempo na rede discutindo assuntos que poderiam não ser discutidos, não produtidos, polarização política, várias outras coisas que elas perdem o foco também, eu acho. Também, né? Mas antes a gente ficava refém de praticamente uma coisa só, né? Assim, tipo, Sim, era só aquela ideia, né? Hoje a gente tem acesso a tudo. A internet, eu vejo como tudo aqui na Terra, né? Ela pode ser usada para um lado do bem ou um lado do mal, porque sim, com através certeza. da internet a gente pode estar aqui dando informação para as Uhum. pessoas, né? E também tem muita coisa boa, né? É o que cada um vai, né? O que cada um foca, né? Mas hoje eu vejo, assim, de uma forma positiva, muitas pessoas que já não são tão ligadas nas notícias. Eu não sei se também, né? Eu vivo num rol mais de pessoas que fazem terapia, é, Sim, os lugares que eu frequento, as pessoas com que eu tenho afinidade, já são pessoas que não. Por exemplo, você vai falar sobre Big Brother, não sabe. Eu. uhum. Um exemplo, gente. Não é que é errado, não. Cada um faz o que quiser, mas para Sim. mim, ao meu ver, é perda de tempo. Eu acho que dá para fazer esse jogo que você fala de não ser negativo nem positivo. É possível tirar alguma coisa dali. Seja até transformar isso numa questão terapêutica, numa discussão. Eu acho que é muito válido, porque querendo ou não, é isso que ainda movimenta. A gente está falando das redes, mas querendo ou não, assim, a gente está nesse privilégio de ter a rede como meio, porque É, se a gente for em números, ainda a TV é forte, principalmente lá para cima, norte, nordeste, as sim. pessoas ainda não têm tanto acesso à internet, então elas não podem selecionar aquilo que elas querem ver. Elas precisam assistir Então, o que tem. É, isso é verdade. Você vai, é muito diferente, né? Que a gente tem acesso à internet com muita facilidade, né? As coisas, mas aos poucos, né? Vai chegando as coisas. Já não é mais como era antigamente, né? Já tem um pouco mais de possibilidades, mas ainda tem lugares que ainda é muito refém disso. Tem algum padrão que você vê da sua família que você fala, olha, esse aqui eu me... fora a questão profissional? Da minha família, eu identifiquei uma dificuldade em manter relacionamentos, se manter Uhum. casamento. Eu vi que assim, minha mãe, minha avó, e já eu e minha irmã estamos nos relacionando há muitos anos, né? Minha irmã está casada, tá com meu cunhado desde que ela tem 16, ela tem 33, eu tô com meu marido tem 13 anos, então a gente já conseguiu quebrar. Tem um padrão da escassez que a gente vem quebrando também, que era muito forte, era muito a família, você falava, o que que você quer? Ah, eu quero ter uma casinha, eu não quero ter muito, não. Não quero ser rica, não. Já eu falei, eu quero ser milionária. Porque se eu tenho em abundância, em prosperidade, eu posso auxiliar o outro. O dinheiro não vai fazer Com de mim certeza. melhor nem pior. Não vai. Pelo contrário, eu acho que só vai me auxiliar, porque se eu não tenho dinheiro, eu não posso estudar. Assim, existem cursos gratuitos, mas as formações, as melhores, a gente paga e paga caro. A gente Isso precisa, é vai fazer um uma coisa curso. nova, né? Não é? Vai fazer o curso, você tem que pagar o seu almoço, você vai pagar o transporte, você. Então, para mim, eu vejo o dinheiro de forma muito amorosa, com muito respeito, né? Eu tinha um padrão que eu tinha muita culpa de ter dinheiro, então eu precisava gastar o mais rápido possível.
desde que eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 15 anos, e era assim, eu podia ganhar o dinheiro que fosse, eu gastava tudo, precisava gastar. E aí eu fui identificando que era culpa. Como que eu vou ter, sendo que eu tive familiares que passaram necessidade e ainda tenho, né? E eu não vou conseguir auxiliar, né? Todo mundo. Se eu for rica, milionária aí ainda assim, porque a pessoa que tem um padrão de escassez, ela pode ganhar o dinheiro. A gente vê o pessoal que ganha na Mega Sena, não consegue manter o dinheiro. É um padrão, né? Uma honra ali, a ancestralidade que faz com que a pessoa, né? Eu preciso distribuir esse dinheiro o mais rápido possível, porque é pesado ter dinheiro. E eu acho que tem um padrão que emana nos terapeutas, acho que nos professores, nos médicos também, de alguma forma, que é essa questão assim, o que que você dá para o mundo? No nosso caso, a gente dá a terapia, essas técnicas que ajudam as pessoas nas questões emocionais, nos padrões que elas têm, e que muitas vezes ainda não se tem a consciência de que isso é a sua troca com o mundo, né? Porque, então tem que fazer de graça, não pode cobrar. Ainda tem, não só no seu campo pode ter isso, mas isso de uma forma mais geral. Então, a professor tem que fazer com amor. Mas, querendo ou não, não é que ele não tenha que fazer com amor, mas ele também é um profissional. Essa é a atividade que ele doa para o mundo. E aí, por que que ele não pode receber por isso? Receber e receber muito bem, né? Tá doando o melhor que ele pode. Se ele ama a sua profissão, ele vai dar o melhor. Então, tem que ser sim. Eu quebrei bastante isso já, quebrei muito, mas é bem difícil porque a gente ouve. Você não faz um trabalho espiritual, você não pode cobrar por isso. Como não posso cobrar se tudo que eu material que eu uso, a sala que eu alugo, eu pago. Então, eu não pago minhas contas com gratiluz. Quando vem é conta de energia, conta do. A pessoa que eu preciso pagar também precisa do dinheiro. O dinheiro precisa circular. A gente está na matéria, a gente ainda precisa disso. Então, a gente precisa. A gente vê que a pessoa que coloca isso, que joga, ela também tem. É o tipo de cliente que vai ser difícil. A gente vê muitas vezes quando a gente faz trabalhos gratuitos, as pessoas não aproveitam. Então, quando eu pago caro por alguma coisa, eu valorizo mais. E eu acho que também é um meio de você, não nós, mas as forças, o universo, o que você quiser chamar, de selecionar. Porque talvez a pessoa não esteja ainda pronta para receber aquilo. É, eu vejo pessoas que chegam e você fala o valor tranquilo. Como é bom fazer a terapia dessa pessoa, ela se entrega, já aquela pessoa que fica mendigando, sabe? Querendo. Tem pessoas que querem centavos de desconto, sabe? Pessoas que tentam se aproveitar, então ela ainda não sabe dar, ela quer só receber. Então Ainda precisa muito ter um uma criança, equilíbrio, né? Um né? padrão muito instintivo, né? Ainda é muito preciso ter uma maturidade um pouquinho maior para que ela possa entender o que que ela está trabalhando, o que que ela pode ganhar com aquilo, porque ela ganha, né? Não um ganho necessariamente físico, mas é um ganho para ela pessoal, né? Não, você já pensou, você vem sentindo, sei lá, você tem uma depressão profunda e consegue se curar através da terapia. Gente, não tem preço que pague a sua paz, a sua tranquilidade, né? É um trabalho, eu vejo que assim, o trabalho do terapeuta, no final do dia, dependendo das pessoas que você atende, você está esgotado fisicamente. Mesmo É que o você, campo, não o é? campo ele pesa muito, né? Tem dia que é difícil. Trabalhar com o que a gente ama ajuda a gente a todos os dias, né? Tem dia que a gente não vai conseguir mesmo, igual qualquer ser humano. Mas a estar ali, vou ficar bem, vou cuidar de mim. E tem uma coisa do terapeuta, o síndrome do Salvador, que é salvar todo mundo, né? Todo mundo chega contando um assunto, você dá uma solução. E muitas vezes a pessoa só quer reclamar, não é? E a gente faz Mas muito é terapia, né? a questão dela e ela não está afim de mudar, porque ela acha que ela ainda está no padrão de que
é uma resolução de um problema, não que ela vai ter que se responsabilizar da parte dela para que essa solução aconteça, né? Uhum. É, a responsabilidade ainda é é difícil para todo mundo, né? Até a gente ter uma consciência, muitas vezes a gente reluta, principalmente se dói. A Sim. gente vê, né, nos processos que a gente faz, quantas questões a gente olha, a gente fala, ai, não queria ver isso, né? Muitas vezes a gente se desilude, né? Porque cai a ilusão e a verdade às vezes dói. Às vezes tem muitas questões de dores, de sombras que a gente ainda ou não está preparado, né, ou não aceita, né? E, tem muito a ver, acho que, com aceitar a humanidade, né? Aceitar as nossas falhas, as nossas questões, aceitar que o outro também não é perfeito, nem a gente é perfeito. É. E isso é um desafio, né? Essa compaixão que a gente vai desenvolvendo ao longo do processo. É igual a gente vê as histórias de pessoas que fizeram grandes feitos na humanidade, na nossa história. A gente idealiza a pessoa que ela não pode errar. Eu lembro que o meu despertar para a espiritualidade foi lendo os livros do Paulo Coelho. Nossa, como eu idealizava aquele homem. Nossa, eu achava ele perfeito. Ó, pessoa do livro, né? Dos livros que eu lia. Depois eu fui ler um livro não é o Diário de um Mago, mas é uma biografia não autorizada sobre a vida dele. Eu fiquei tão desiludida, eu fiquei com raiva do Paulo Coelho, porque eu idealizava uma pessoa e quando eu vi a face humana dele, para mim foi, né? Eu gosto muito do Paulo Coelho, mas na época foi uma desilusão para mim. E eu acho que o que a gente vê hoje, principalmente se a gente for olhar as questões assim, essas questões que evocam uma certa raiva, uma certa de preconceito dessas questões, que eu vejo que as pessoas, principalmente de monumentos, aquilo teve um sentido lá atrás. Hoje já não é. É verdade. O momento, né? A gente não pode julgar as histórias antigas com o presente. Hoje a gente tem uma consciência diferente, né? E destruir as coisas, tentar destruir a história, não vai mudar o que aconteceu. É igual a gente vem de um país onde vieram os portugueses, trouxeram as pessoas, né? A história conta que eram ladrões, que não sei o quê, foram trazidos para cá. Aí roubaram a terra dos índios, aí trouxeram os negros. E a gente vem dessa história, a gente pode mudar isso? A gente pode, a gente tem que aceitar. Quando a gente não tiver o respeito pela nossa história e pelas pessoas que fizeram a nossa história, a gente vai ficar aqui sem caminhar o que a gente já poderia estar, né, lá na frente. E pensando em reencarnação, quem sabe não fomos nós essas pessoas, né? A gente vem Exatamente. aqui em vários papéis, né? Quando eu Geralmente, quando tenho a gente é mais duro com uma questão, muitas vezes tá ligado a isso, né? a gente também se identifica, né, com um lado, ou com o opressor, ou com o oprimido, né? A gente sempre toma um partido. Eu tenho feito as minhas constelações com os registros acásticos abertos. E muitas vezes vem questões assim: nossa, eu não fiz nada para o meu marido, ele tem tanto ciúme de mim, tanto não sei o quê. Aí a pessoa tem um. A gente vai sentindo o que que ela já fez de vidas passadas que ela está resgatando agora. Aí ela consegue ter a consciência, né, de, putz, eu já fiz muita coisa. Mas aí a gente harmoniza de que é uma pessoa diferente, né, uma pessoa diferente agora, né, ela já adquiriu consciência. Eu já fiz algumas constelações em relação a relacionamentos, que era isso, que a pessoa. Eu também vivi isso e falava, meu Deus, mas por que que isso acontece? Isso acontece? Aí eu fui atendida por uma outra pessoa, a pessoa falou, ó, você já fez isso, isso, isso e isso. Por isso que isso está acontecendo na sua vida, né? A gente vai limpar isso porque vem nos nossos arquivos acásticos deformados. Aquela meia informação, porque por exemplo, se eu venho numa vida em que eu matei meu pai, pode ter sido em outra vida, ele me matou também, mas eu tô só com essa parte aqui dessa culpa.
né? E a gente vai vendo, se a gente vai acessando vidas passadas, que todo mundo já fez coisas terríveis, né? Todo mundo. Não tem ninguém aqui santo, né? Todo mundo está fazendo algum tipo de resgate, e principalmente na família, né? A gente normalmente não nasceu na nossa família de alma, a gente vem na família que a gente tem que resgatar alguma coisa. Aí, pelo laço do sangue, a gente consegue, através do amor, curar muitas feridas. Nessas minhas investigações, eu descobri que o meu filho já me matou em uma outra vida. E agora a gente vem resgatando isso de uma forma de um amor de mãe e filho, né? A gente consegue curar, né? Então, Mas a muitas família vezes até identificar isso é um peso, né? Porque tem aquela coisa, não sei por quê, mas tem essa. é Não, mais não consegue ter aquela difícil. proximidade, é mais difícil. Então, até ter essa consciência e essa escolha de mudança, muitas vezes não é fácil. Para nós que já temos esse entendimento, para quem não tem nenhum, vai repetir o que Precisa tomar cuidado de não ir. Eu vejo muitas pessoas falarem Dan alguma coisa, falou oi, oi, de não ir buscar essas terapias por curiosidade. Sim. Já vi alguns casos de algumas pessoas que foi um efeito totalmente contrário. Quando eu soube dessa informação, eu estava pronta para receber, então eu não senti raiva, eu não senti nada, só me trouxe consciência. Mas já vi pessoas cortarem relação por saber que a outra pessoa já fez algo terrível em uma outra vida para ela, né? Então tem que tomar cuidado. Não busquem só por curiosidade, mas busquem por cura, né? Vai buscar hipnose ou qualquer terapia porque você quer se curar, não porque você tem curiosidade de saber o que você foi em vida passada. A maioria de nós não foi a rainha, não foi a sacerdotisa, não, foram pessoas simples, camponeses, fomos ladrões, fomos não sei o quê. A gente já foi. Hoje a gente está melhor do que a gente já foi, gente. Então a gente tem que se apegar nisso, né? E acho que essa consciência também traz uma certa compaixão em relação aos outros, porque tem pessoas que ainda estão nessa situação que a gente esteve, né? De Uhum, precisar de atos mais físicos. Então, uhum. a gente, assim, não que a gente aceite e concorde com aquilo, mas Não a é gente tem um pouco concordar. a compaixão com aquilo que foi, porque, querendo ou não, lá atrás foi o melhor que a gente sabia fazer, e A gente hoje é está o num é o melhor que planeta, eles podem fazer. né, que é uma escola. Então, a gente tem espíritos de vários níveis, né? Então, a gente vê muitas pessoas que ainda precisam guerrear, né? Que estão naquela energia da guerra, Sim, que precisam da briga, que precisam da luta, né? São espíritos que ainda estão aprendendo, estão aqui porque aqui tem de todos os níveis. Então, a gente tem a possibilidade de se encontrar com pessoas amorosas e também com pessoas que ainda estão ali naquela vibração bélica, que precisam do caos, né? Então, aqui a gente tá nisso, por um propósito de dar e receber, né? A gente vai aprendendo, né? E, e vamos para um novo nível, se Deus quiser, aí, para sair de provas e expiações para a regeneração, né, Felipe? Que você conhece bastante aí, né? Que você veio do meio espírita. isso, eu fui até, inclusive, expositor espírita, né? E aí tem essa mudança do planeta, né? Que tem muito a ver, eu acho que com uma mudança de campo geral, né? Se a gente for olhar de forma coletiva, onde a gente vai ter. Eu costumo usar essa analogia que eu ouvi há muito tempo atrás, que eu acho que ela é perfeita quando a gente tenta se achar melhor ou tenta se achar pior, que nenhuma das duas formas está correta. Hoje, o mal aparece muito mais no planeta, então a gente tem notícias de tragédias, de desastres, abusos, pessoas que julgam uma situação. A regeneração seria o contrário, então mais ou menos a gente ficaria 51% bom e 49% mal, se a gente pudesse fazer bem de forma genérica. Então a gente vai estar com o bem aparecendo um pouco mais. Não quer dizer que a gente já está no nível, somos iluminados e perfeitos. Não. A gente vai ter muita coisa ainda para trabalhar, mas com certeza de uma forma um pouco mais leve do que é hoje ainda. Sim, sim, é verdade. E muitas vezes,
a gente está nessa de aparecer tanto mal porque a gente precisa ver o que tem de errado. Vai ser tudo escancarado, né? Eu dou, assim, quando as pessoas falam, mas os políticos são corruptos, não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, gente, eles só estão escancarando o que a gente ainda é. Eles vão colocar o Exatamente. máximo do pior ali para a gente falar, ó, é isso que vocês querem ser, né? Porque se a gente quer políticos diferentes, a gente quer pessoas que comandam diferente, a gente precisa ser diferente no nosso dia a dia, a gente precisa fazer mais o que é certo. Porque, querendo ou não, a gente ainda é muito corrupto, a gente quer fazer o que é mais fácil, a gente quer ter vantagens, né, em relação aos outros. Existe muitas coisas que a gente acha injusta, mas se existe como lei aqui ainda, a gente precisa cumprir, né? Se tem um imposto que precisa pagar e é algo que ainda tá, a gente precisa, né? Não tentar burlar, tentar ganhar uns troquinhos aqui. A gente viu no caso do auxílio emergencial, a quantidade de pessoas que não precisavam e que pegaram, quantidade de pessoas que tinham muito dinheiro, né? E a gente vai vendo. Isso a Ganhando gente. escassez e não vai ter como sair dessa coisa de sobrevivência. Como que você vai andar um patamar acima de onde você não está só buscando a subsistência, mas de um ponto maior, de um ponto mais confortável, né? Uhum, é verdade. Mas acho que tem a ver também com equilibrar os polos. A gente, muitas vezes, você falando dessa questão, eu acho que ainda tem pessoas que não necessariamente praticam isso, mas isso ainda está no mental. Uhum, Elas já entendem que aquilo é errado, que aquilo não é o certo, mas muitas vezes ainda está no mental. Então, por isso, a gente tem muitas vezes essa tem a ver com controle, né? O controle faz com que eu veja aquilo como errado, então eu não faço, mas ao mesmo tempo eu estou vibrando aquilo, porque eu não estou trabalhando aquilo. Como que eu estou dispersando uma raiva, um ressentimento, uma tristeza? Se eu não estou trabalhando isso, de alguma forma o campo vai trazer alguém que represente isso para mim. é E aí verdade. pode ser de uma forma é, familiar, ou até relacionamentos, amigos, ou pode ser de uma forma geral, a gente falando de políticos e outras coisas, porque a somatória do negócio é exata, não tem como ter erro. Não, aqui eu não queria estar, não merecia estar. Não, tem algum porquê ali, mesmo que você É, ainda não descobriu. é verdade. A gente vê nessas épocas de eleições aflorar isso demais, né? Aflora muito. E a gente vai vendo, eu fiz um aprofundamento de constelação com o Léo e ele se aprofundou em questões políticas, né, para ver o que tinha por trás. E toda vez que a pessoa tenta impor, né, aquele meu ponto de vista, eu acredito na esquerda e você na direita. Não, a esquerda é melhor que a direita é melhor que a esquerda. E isso está emaranhado no meu sistema familiar, né? E por isso eu tenho que defender com unhas e dentes. Eu estou fazendo isso por amor a alguém, né? E porque Uhum. quando tá tranquilo dentro de mim, eu vou ter o meu posicionamento, eu vou respeitar o seu, porque você tem o seu motivo de escolher o que você quiser, né? Mas quando eu fico impondo, quando eu só preciso esculachar o outro, eu preciso provar que o outro é uma fraude. Tem muita gente que é assim, né? Eu preciso que todo mundo veja quem fulano é. Tem emaranhamento, tem algo dentro da pessoa que faz ela ver o outro assim. Quando isso tá tranquilo dentro de mim, eu vou ver a pessoa. É lógico que tem situações, né, que a gente vai se revoltar, né, de alguma forma vai se revoltar, mas eu não preciso buscar vingança, né, me vingar. Normalmente é vingança que as pessoas buscam, não justiça, né? Então, quando isso está muito latente, quando eu preciso, nossa, eu preciso expor essa pessoa. Estou emaranhada com alguma coisa lá atrás que eu não sei nem o que é, que eu não tenho nem consciência, né? O meu inconsciente está jogando ali, então eu só vejo os defeitos. Ou eu idealizo aquela pessoa é perfeita, nunca vai errar, né? A gente vê isso demais. A gente vê muitas pessoas buscando nos políticos o pai, né? Um A gente salvador viu novo, né?
A gente viu demais isso na eleição passada, né, para presidente, as pessoas idealizando uma figura de pai ali, muitas pessoas que não tiveram pai presente. A gente é uma sociedade onde muitas pessoas não têm o pai presente fisicamente. Quantas pessoas não têm nenhum nome na certidão de nascimento? Eu vi um caso muito interessante. Lembra daqueles irmãos cravinhos? Um Sim, deles tinha um filho e o filho pediu para retirar o nome do pai. Ele não queria aquele sobrenome, né? Porque ele não queria ser associado a um assassino. O que que ele fez com o pai? Ele exclui e ele recebeu a vida daquele pai. Qual que é a tendência desse filho? Ele, em algum nível, repetir o que ele julga errado. Ou ele vai ficar lutando demais para ser diferente. Uma luta, uma batalha, uma dificuldade. cansa, Qual né? que Não, parece que ele sempre é? está exausto porque ele está sempre reprimindo esse instinto. A gente atende, pelo menos eu pego muitos casos de mães que falam, mas o pai do meu filho não é presente, mas ele não é isso aqui, ele é isso, é aquilo, isso aqui, isso aqui lá. E o filho ali, coitado, pedindo para acessar o pai, porque os problemas do pai e da mãe não têm a ver com o filho. E a Sim. mãe precisa liberar para que o filho acesse o pai. Independente de quem ele seja, o filho precisa dessa força. A mãe não substitui o pai. A gente vê muito no Dia das Mães, né? Mãe, não pode, gente. Isso não quer dizer que a criança tem que conviver com um pai violento, com um pai que não liga. Não é isso, é a força Dá daquele pai. lugar, Eu sou né? pai. Dá o lugar, você recebeu Você a não vida vai do pai. lembrar, você não está aqui presente, mas você tem o seu pai, fulano é o seu E pai. E toda vez que a mãe nega o pai no filho, o filho se sente assim: minha mãe não me aceita, né? A gente vê a quantidade de pessoas que ficam tentando se preencher por falta ou do pai ou da mãe, né? Quando eles são negados, essa energia, essa força, né? Eu tô falando por mim porque eu falava, imagina, eu nunca excluí o pai do meu filho, ele que não quis. Aí eu fui olhar lá, meu filho não acessava o pai porque ele não queria me desonrar, não queria que eu me sentisse mal, por ele sentia falta, né? Isso Uhum. porque, né? Imagina para quem ainda não teve acesso a isso. Tem muita gente, né? Não estou falando que eu sou melhor que ninguém, não, gente. É porque a gente vive isso, a gente vai tendo consciência, né? Hoje eu deixo uma escolha deles. Agora, eles, né? Não é porque eu põe uma barreira, tipo, você não pode ser igual ao seu pai. Não é isso, eu não faço isso. Agora ele já pode escolher, né, o caminho. É mais leve para ele escolher isso do que ser uma imposição minha. Você não pode ser igual ao seu pai. Mesmo que eu fale isso inconscientemente, porque a energia, o que a gente emana, ele é mais forte do que o que a gente fala. Por isso que muitas vezes para os clientes eu falo, é importante que você verbalize aquilo, que isso foi um padrão, acho que da minha família, principalmente do lado do meu pai, de não Uhum, verbalizar aquilo que está sentindo, sabe? Que já dá aquele olhar, só dá o olhar. Eu lembro que o meu pai uhum. dava só o olhar, não precisava falar muita coisa em alguns aspectos. E verbalizar, porque mesmo que saia alguma coisa desastrosa, você já passou aquela energia. Agora, se você fica só vibrando, você perde a consciência, porque quantos pensamentos passam por nossa mente ao longo do dia? Então, a gente não cria a consciência de entender e trabalhar isso depois. Então, muitas vezes, às vezes, verbaliza, testa o negócio, porque isso É de vai. quanto que a gente ouviu que a gente engole isso. É, Você não pode falar. Você está me respondendo, mesmo que o pai e a mãe tivesse errado. A gente ouve isso demais. E eu vejo muitas pessoas falarem: no meu tempo era assim, o filho respeitava os pais. No meu tempo não é isso, gente. Esse tempo de repressão, nosso tempo é agora. Tá? A gente não precisa resgatar certas coisas que não eram boas, né? A gente pode olha, respeitar os nossos pais não a e minha geração, mas eu acho que uma geração, umas duas gerações, a geração acho que do meu pai já, eles tinham um conceito que talvez confundisse o respeito com o medo. é,
E aquilo foi importante naquele momento, mas hoje Naquele já momento. não é. Hoje o É, respeito é muito mais de discussão, de você conversar, da pessoa compreender, né, a criança compreender, do que você impor através da força. Isso já não é fundamental e nem necessário, né? quase não funciona, né? É. Não Que funciona. agora tem o Quando estatuto, então ele já conhece as leis e tal. É bem interessante esse movimento, né? sim, mas foi o que eles aprenderam, né? Era uma época onde se precisava ter essa força, né? Onde exigia um pouco mais de dureza. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver nos pais mais antigos, parece que eles não gostavam dos filhos, né? Se a gente comparar. Mas não dá para Mas era comparar. aquele amor que tinha, né? Tipo, principalmente eu acho que mais o masculino de não demonstrar. O feminino tinha algumas durezas, mas era mais fácil demonstrar uma certa Podia chorar, afetividade. pelo menos. É, exatamente. O masculino jamais. Era É, aquela coisa fechada, quase que militar do negócio. Então, é, eu acho que a gente foi aprendendo ao longo das gerações, né? A gente A pode ir gente um olha pouquinho mais muito além. o feminino machucado, mas o masculino também foi tanto quanto, né? Porque precisava manter aquela postura, né? Precisava ter aquela máscara e todo mundo pedia, né? Que homem Sim. fosse macho, né? Hoje, demonstrar uma vulnerabilidade, uma fragilidade ainda é taxado de uma forma negativa. É É, um padrão que ainda não foi superado totalmente. hum. Os dois estão feridos, né? E juntos, né? Sem exclusão, a gente pode fazer esse movimento, cada um no seu papel, a mulher de o homem de doar, a mulher de receber, né? E a gente está aqui nesse corpo, independente da opção sexual, né? Da escolha sexual de cada um, a gente pode exercer o nosso papel, né? De forma E mais fora que amorosa. aquele questão que eu levantei no começo, se há um acordo, um homem que está mais no feminino, uma mulher mais no masculino, mas há um acordo ali, o negócio funciona, então não É, tem nem o que dizer nesse ponto. e a gente tende a tentar padronizar, mas dentro da família, cada família é única, cada um tem. É uma junção. Uma pessoa já vem com toda uma história, e a outra vem com outra história, e a gente casa com tudo isso, né? Então, vira uma coisa diferente. Não dá para falar. Todo casal tem que ser assim, todo casal tem que ser assado, ou toda pessoa tem que ser assim, ou toda pessoa tem que ser assado, porque cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, né? Cada um tem uma história até de vidas passadas, então a gente é o único, né? Gente, vocês têm perguntas, vocês têm observações, vocês concordam, vocês não concordam? A Tem algum gente, padrão que vocês enxergam, que vocês se identificaram? alguma experiência que vocês queiram contar? Alguma pergunta, fiquem à vontade, porque a gente vai fazer um exercício, né? Eu vou fazer um movimento sistêmico bem breve com vocês. O Felipe vai fazer um outro exercício que é do Axis, né, Felipe? E se vocês não tiverem pergunta, a gente vai começar. Tudo bem, Felipe? A gente já deu uma hora Tudo de live, bem, né? perfeito. Não, tudo certo. Se não tem dúvida, a gente já avança. Se tiver, também pode colocar depois. No final a gente pode responder, tá bom? Se vocês não quiserem se expor, é só escrever no balãozinho com a interrogação que tem aí na tela, tá bom, gente? Aí só a gente que vai ver e a gente responde. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, colocarem os pés firmados no chão e dando atenção para a respiração. Vamos acalmando, vamos nos colocando no aqui e agora. Vamos enchendo a barriga de ar como se fosse um balão. Imagina que você está cheirando uma flor muito cheirosa. Vai soltando esse ar pela boca como se estivesse soprando uma vela. Vamos fazer isso 3 vezes, ou até você se sentir mais tranquilo.
Vamos colocando a atenção nos nossos pés, vamos imaginando que deles saem raízes, essas raízes vão penetrando na terra, nós vamos nos conectando com a Mãe Gaia, vamos imaginando que essas raízes vão passando por camadas de terra, de água, de rocha, até chegar a um cristal no centro da terra. E nessa conexão com Gaia, ela vai te dizendo para deixar ir todos os sentimentos negativos, os pesos, as dores, deixa que a Mãe Terra vai cuidando disso para você. Essa energia vai descendo como uma água escura e vai retornando a você como uma energia clara, branca, perolada, que vai subindo pelos seus pés, pernas, vai passando pela sua pele, pelos seus órgãos reprodutores, pelos seus órgãos internos, vai subindo pela sua coluna vertebral, vai passando pelo seu abdômen, pelos seus braços. Conforme ela vai passando, você vai relaxando, vai passando pelo seu pescoço, subindo até a sua cabeça. Em volta de você surge um tubo de luz que te conecta ao seu eu superior lá no céu. E nessa conexão com céu e terra, você sente que o seu coração se abre como um portal. E você se vê pequenininho, e de mãos dadas com seu anjo da guarda, você entra nesse portal e vai para um jardim lindo, onde você se sente em paz, onde há um lago, uma cachoeira, onde há flores muito cheirosas, borboletas, pássaros. Você se senta diante de um lago e põe um pé na água e você sente essa paz, essa tranquilidade. Você vai respirando, você está calmo, sereno. Quando você vai sentindo a presença de duas pessoas chegando atrás de você, você se levanta e vê que é o seu pai e sua mãe. Atrás deles está, atrás do seu pai, seus avós paternos, bisavós, tataravós. Você vê uma fila imensa de ancestrais paternos. Atrás da sua mãe, você vê os seus avós maternos, bisavós, tataravós, e uma fileira de ancestrais. Você vai olhar para sua mãe, você vai pedir licença, você vai mostrar para ela algum padrão repetitivo que você gostaria de se libertar, alguma dificuldade, alguma imposição que ela te coloca, e você vai pedir a bênção. Fala, mãe, me abençoe. Eu deixo esse padrão, essa dificuldade aqui com a senhora. Veja como se fosse uma malinha. Fala, isso aqui é seu. Eu deixo com você. Você é grande e forte, você pode lidar com isso. Eu não. Eu sou muito pequeno. Eu vou te honrar de outra forma. Vou te honrar na vida, na alegria. Mas eu peço que a senhora abençoe meu caminho. Eu peço que a senhora me olhe e me aceite como eu sou. Eu peço que a senhora me liberte das suas expectativas e eu te libero das minhas expectativas em relação ao que a senhora deveria ser. Eu te aceito como você é. Me aceite como eu sou. Peça licença, mãe. Eu peço licença para olhar através dos seus olhos e ver aqueles que vieram antes de nós e dizer a cada um deles: eu vejo você, eu vejo a sua dor,
Eu sinto muito por tudo como foi, mas eu deixo essas dores com cada um de vocês, com muita honra, com muito amor. E eu peço que vocês me libertem das repetições que não são mais necessárias. Eu peço que vocês me abençoem com a força de vocês, com os dons. Peço que vocês me libertem. Eu agradeço a cada um de vocês que viveram e que me deram a vida, que teceram o caminho para que eu possa estar aqui hoje. Eu vou honrá-los, eu vou levar o nome da nossa família com muita honra, com reverência. Vou trazer vocês comigo aqui no meu coração, com muita gratidão por tudo que eu recebi. Faz um movimento de reverência e gratidão. Você vê que eles agradecem por você estar fazendo esse movimento de libertação. Você vê que eles querem que você siga a sua vida de forma mais leve, que eles te abençoam. Neste momento, você vai diante do seu pai, pede, querido pai, eu sinto muito se algum momento eu te julguei, se algum momento eu esperei que você fosse perfeito. Foi tudo por amor. Mas nesse momento, eu peço que o Senhor abençoe meu caminho, as minhas escolhas, que permita que eu possa escolher o caminho que eu quiser. Eu peço que o Senhor me liberte das repetições. Eu deixo com você tudo o que é seu e eu tomo o que é meu. Pai, me veja e me abençoe. Pai, eu peço licença para olhar através dos seus olhos e enxergar aqueles que vieram antes de nós e que permitiram que a vida chegasse até mim. Eu vejo a dor de cada um de vocês, eu dou um lugar a ela. Eu peço que vocês me libertem das repetições que não são mais necessárias. Que as próximas gerações não precisem passar pelas dificuldades que nós passamos. Eu peço que vocês abençoem o meu caminho. Eu vou honrá-los na vida, na felicidade, na alegria, na prosperidade. Eu honro e reverencio a cada um de vocês. Faz um movimento de honra e reverência. E agora o seu pai, sua mãe, seu pai coloca a mão no seu ombro direito, você na frente deles, sua mãe no seu ombro esquerdo, e você vai recebendo a força dos seus pais e dos seus ancestrais. Agora você pode fazer diferente, mas com gratidão, com honra. Com muita gratidão, você vai se despedindo deles. Em companhia do seu anjo da guarda, você vai voltando, passando pelo portal, e vai voltando para o aqui e agora, se sentindo mais leve, vai abrindo o olho, vai mexendo os braços, os pés. Gratidão. Muito obrigado por essa visualização. Então vamos voltar a ficar com os olhos fechados e agora com certeza mais leves, mais livres para avançar um novo patamar. Apenas me acompanhe, baixando barreiras, 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 baixando barreiras. Pense nesse padrão que foi revelado e dê uma forma para ele, uma cor, se é um triângulo, se é uma esfera, se é algum objeto, e coloca essa energia do padrão, do novo padrão que você quer.
Eu quero mais dinheiro, eu quero mais prosperidade, eu quero mais relacionamento, seja o que for. Coloque essa energia à sua frente, dentro de uma esfera prateada, e comece a puxar a energia de todas as direções para que essa esfera cresça. Puxando da frente, puxando atrás, em cima e embaixo, direita e esquerda, vai puxando energia, puxando energia, puxando energia. E essa energia vai crescendo, puxa a energia do universo, deixa ela crescer, para esse novo patamar que você quer alcançar, isso que você quer transformar. Vai puxando energia, vai puxando energia, puxando energia, vai vendo que a esfera vai aumentando, aumentando, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando mais, puxando mais, puxando mais, puxando mais, puxando mais, puxando mais, mais. Veja que a esfera vai tocando o seu peito, abrindo seu coração, puxando mais, puxando mais, puxando mais, puxando mais, puxando mais. Deixe que a esfera tome todo o seu corpo, acessando essa energia, puxando da frente, de trás, cima e embaixo, direita e esquerda, puxando mais, puxando mais, puxando mais, puxando mais, puxando mais. Quando a energia alcança todo o seu corpo, deixe que pequenos filamentos retornem para o universo, atraindo pessoas, situações e seres que manifestarão este novo patamar na sua vida. Mais uma vez, deixe que pequenos filamentos de energia retornem ao universo, manifestando pessoas, situações e seres que atrairão este novo patamar para a sua vida e para a sua realidade. Devagar vai voltando, pode abrir os olhos. Uhum. Você tem algum curso, alguma outra live que está prevista? Amanhã eu vou fazer um tratamento voltado para a saúde com os arcturianos. Eu Online? resolvi online, eu resolvi fazer porque eu estava fazendo um tratamento e senti, né, que seria interessante fazer, que tem algumas pessoas que estão precisando, né? Esse é um ano que a saúde vai estar muito em evidência, e a gente sabe que essas energias são muito maravilhosas aí. Vai ser amanhã às 18 horas, vai ser um tratamento que quem não puder estar presente vai poder acessar em um outro horário, que vai ficar disponível a live. E eu fiz por um valor simbólico para que quem quiser participar, participe. R$ 8, gente. É oito no seu reais Instagram mesmo? vai ser eu vou fazer pelo YouTube. Tá. Eu tenho uma live daqui uns 2 sexta-feiras, dia 5. Eu vou estar com a Maria José, a gente vai falar sobre a inteligência emocional. Então, quem quiser acompanha. Por enquanto está previsto isto. Confirma, repete o seu Instagram para o pessoal seguir, né? Eu Divino 8, que é o nome do meu espaço. Tá. E o meu é o Felipe.terapeuta. Eu agradeço a todo mundo que ficou até esse momento, que participou, que interagiu. Agradeço a Adriana que topou esse desafio. Eu já até Essa é pensei a no meio. primeira, hein? Eu já pensei em um tema para a gente discutir, de umas coisas que Olha, você falou, que eu acho que vai ser bem legal. eu Tem uma, topo. tem uma palestra do Patrick que fala dos sistemas políticos. E como Que você disse, interessante. esse aprofundamento, a gente pode, acho que, misturar essas coisas e acho que vai ser um tema interessante de ser visto. E aí, se você gostou, pode escrever depois, né? Se você ficou assim, não quis divulgar para todo mundo, alguma dúvida que você tenha, e compartilhe essa live com alguém que você acha que possa ter essa necessidade, pode achar esse conhecimento gratificante. E tem mais alguma coisa? Não, só queria agradecer, né? Foi a sua primeira live, gratidão pelo convite.
que a gente faça outras, né? E gratidão, pessoal, que esteve aí, que compartilhou essa energia com a gente. É super importante, gente, quando a gente tira um tempinho para aprender algo novo, para ter um novo conhecimento, uma nova visão, ouvir um colega também, né? A gente aprende muito. Então, gratidão a todos vocês que ficaram só um pouquinho, que ficaram até agora, que acharam interessante. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim, pode mandar para o Felipe, que a gente vai ter o prazer de atender a todos vocês. Tá bom? Pode ficar à vontade. Então, aproveitem a sexta-feira e até a próxima. Tá Obrigado. bom. Tchau, Tchau, tchau. gratidão, gente. Fiquem com Deus.